Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 6 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E eu quero hoje contar mais uma vez com o apoio de vocês. O nosso canal está caminhando para chegar à marca de 10 mil inscritos, para a glória do Senhor. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite esse momento, é gratuito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe a sua mensagem na pregação de hoje e compartilhe essa palavra para que possamos alcançar mais e mais pessoas e a nossa família vai crescer cada dia mais. Eu conto com as orações e o apoio de cada um de vocês. O Evangelho de hoje, meus irmãos, Jesus vai nos falar sobre a importância de sermos obedientes. Obedientes às leis e os mandamentos. Eu gosto muito de refletir sobre isso na ótica da obediência, mas quando nós falamos das leis e quando nós pensamos, meditamos sobre os mandamentos do Senhor, nós precisamos entender algo muito importante. As leis e os mandamentos do Senhor existem não para nos punir, não para nos castigar. Contrário, o Senhor colocou regras, leis e mandamentos para nos ajudar a viver como pessoas, para ajudar a humanidade a caminhar para o céu. Porque sem uma direção de Deus, nós não conseguiríamos. Sem uma direção do Senhor, infelizmente o nosso caminho seria a ruína, a morte, a perda total da nossa alma. Então o que o Senhor nos ordena, o que a palavra do Senhor nos instrui, é para nós. É para o nosso próprio bem. Não é para nos aprisionar, mas é o contrário. É para nos ajudar a ser verdadeiramente livres. E livres no Senhor. Basta nós compararmos com as leis de trânsito. Porque as leis de trânsito, elas foram criadas com qual propósito? De fazer com que todos possam se locomover com seus veículos. E cada um respeitando a lei de trânsito, não vai ter acidente. Todos vão conseguir ir e vir, se estiver debaixo da lei. Mas quando um motorista comete uma infração, quando o motorista infringe uma lei, ele mesmo está se penalizando. Porque ele não agiu conforme a regra, conforme a lei estabelecia. Então a lei de trânsito, ela não foi criada para punir. Ela foi criada para ajudar a organizar o trânsito de forma que todos consigam se locomover. De uma forma ainda maior, é a lei de Deus. São os princípios que norteiam a nossa vida. E a grande verdade é que se nós andarmos debaixo da graça da palavra de Deus, da lei do Senhor,
e dos seus mandamentos, nós seremos felizes e viveremos uma vida plena. Mas para isso, meus irmãos, é necessário que sejamos obedientes. A palavra obediência, ela é uma virtude. E a obediência é uma maneira que nós nos comportamos diante daquilo que não é nos apresentado como regra de conduta, de vida. Então, primeiro, para nós obedecermos alguma coisa, nós temos que conhecer primeiro aquilo que nos está sendo proposto. E a maneira que nós temos para entender os mandamentos e as leis do Senhor é meditando na sua palavra e fazendo a prática da obediência. E assim nós vamos ver que enquanto mais nós somos fiéis, enquanto mais nós obedecermos a palavra de Deus, enquanto mais andarmos no caminho do Senhor, mais felizes nós seremos. E a obediência, meus irmãos, no sentido espiritual, ela tem essa grande dimensão para nós entendermos que obedecer ao Senhor não é uma obediência simplesmente da passividade, do medo. Nós não obedecemos ao Senhor com medo de ser castigados. Ao contrário, nós obedecemos ao Senhor porque escutamos a sua voz e nos esforçamos para viver de acordo com a sua palavra. Obedecemos ao Senhor porque nós o amamos e sabemos que Ele, como Deus, como nosso Pai, quer o melhor para cada um de nós. É por isso que em vários momentos eu partilhei com vocês aqui que não adianta nós fazermos nada para Deus com medo do castigo. Não adianta nós fazermos nada para Deus já pensando em uma troca. Não adianta nós fazermos nada para Deus com medo do inferno. Porque tudo que nós fizermos para o Senhor e em nome do Senhor tem que vir do coração. Tem que ser um ato livre de amor. Uma obediência no amor de filhos que amam, que honram e que respeitam o Pai que está no céu. E é assim que nós vamos viver, irmãos. É assim que nós vamos caminhar com retidão. Jesus, Ele é o modelo de obediência por excelência. Quando nós lemos a sua palavra, por exemplo, no livro de Filipenses, no capítulo 2, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, nunca devemos viver a obediência pelo medo, mas viver a obediência por amor. Quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós deixamos essa palavra cair como uma boa semente no nosso coração, quando nós nos esforçamos para praticar a palavra de Deus, os frutos de amor, irmãos, eles vão começar a aparecer. Porque a nossa vida, as nossas ações, tudo que nós fizermos, vai ser orientado pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos fala não, quando a palavra de Deus vai nos corrigir, nós temos que lembrar que é um Pai que nos ama quando Ele diz: eu repreendo aqueles que amo. E as repreensões do Senhor não são para nos desanimar, não são para nos fazer desistir. O contrário, é para nos ajudar a aperfeiçoar, a crescer na fé, a viver de acordo com a palavra de Deus. São João capítulo 14, versículo 23 vai dizer bem claro: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra,
e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Então, a obediência por amor, ela gera muitos frutos. E por amor, por que nós devemos obedecer? Porque por amor, os filhos fiéis, eles obedecem a seus pais, sabendo que a experiência de vida que os pais tiveram, que os filhos ainda não passaram, essas experiências servem de sinal para a obediência dos filhos. E os filhos que obedecem aos seus pais são honrados por Deus. Então é assim que nós devemos nos comportar diante da palavra do Senhor. Viver de acordo com o Evangelho. O nosso catecismo, no parágrafo 1800, vai dizer assim: o cristão temente a Deus age de acordo com a autenticidade, com prudência, e procura encontrar o eco da voz de Deus no seu interior, e tende naturalmente escutar a palavra de Deus, buscar a verdade e fazer a vontade de Deus. E quando nós, irmãos, fazemos a vontade do Senhor, nós somos os primeiros a ser abençoados. Nós somos os primeiros a sentir uma grande diferença na nossa vida. É só nós olharmos a experiência dos santos. É só nós olharmos a experiência daqueles que tomaram a decisão de fazer uma mudança radical de vida e de viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. E Ele nos chama então para viver assim, para caminhar assim, e para fazermos da nossa vida essa experiência. O Senhor, Ele não veio abolir a lei. Ele veio para dar pleno cumprimento. Jesus veio para mostrar que a lei de Deus não era uma regra de um Deus vingativo e punitivo, mas que as leis do Senhor, preste atenção nisso, as leis do Senhor são cartas de amor de um Deus apaixonado pelo seu povo, e que, sendo apaixonado pelo seu povo, os instrui, corrige, exorta para a perfeição do seu povo, para a santificação do seu povo. Então Jesus veio mostrar que a obediência, ela não pode ser por medo, mas a obediência, ela deve ser um ato voluntário de amor. Enquanto mais nós obedecemos no amor, mais nós atrairemos a graça, a misericórdia e o perdão do Senhor sobre a nossa vida. É isso que Jesus veio mostrar. Fazer tudo para Deus, do coração e não da boca para fora. E no Evangelho de hoje, Jesus vai falar algo muito importante. Antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Meus irmãos, quem está falando isso é o próprio Deus. É o próprio Senhor. A palavra de Deus, ela vai se cumprir por completo. A palavra de Deus vai se cumprir em todos os seus detalhes. E é por isso que nós somos chamados a viver a palavra de Deus. Porque vai se cumprir. Haverá um dia um fim, um julgamento final, a separação do joio e do trigo. Tudo vai se cumprir. As promessas de Deus na nossa vida vão se cumprir. A palavra de Deus não é uma palavra de um homem. É uma palavra fiel. E enquanto mais nós estivermos vivendo debaixo da palavra, mais estaremos dando um grande passo em direção à vida eterna. Por isso Jesus finaliza dizendo
quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, vai ser considerado o menor no reino dos céus. A palavra de Deus, ela é para ser obedecida num todo. Não somente aquilo que nós queremos, mas aquilo que a palavra de Deus, na sua totalidade, nos orienta. Então, aquele que não obedece e ainda ensina os outros a desobedecer, com um pretexto que a palavra de Deus é antiga, que o mundo não é assim mais, que isso não precisa mais obedecer, que não precisa mais fazer, que são leis antigas e ultrapassadas, essa pessoa vai prestar conta a Deus. Porém, quem pratica e ensina será considerado grande no reino dos céus. É por isso que eu falo muito com os pais: ensinem seus filhos, levem seus filhos para a igreja, falem de Deus para os seus filhos, evangelizem seus filhos, vivam a palavra de Deus e ensinem seus filhos a viver. A palavra de Deus, ela nunca vai ficar desatualizada. As leis de Deus nunca vão ser leis antigas. Então nós somos chamados a praticar a palavra e a ensinar os outros também a praticá-la no amor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor, hoje eu quero te pedir de uma maneira muito especial. Senhor, coloca no nosso coração o desejo de alimentar da sua palavra. Coloca no nosso coração, Senhor, esse desejo de procurar viver, de esforçarmos, Senhor, para viver de acordo com as suas leis e os seus mandamentos. Sim, Senhor, que nós possamos amar a sua palavra, que a sua palavra possa ser a nossa regra de conduta, a orientação da nossa vida, daquilo que podemos e não podemos fazer, da maneira que nós vamos nos comportar nesse mundo. Que a sua palavra, Senhor, seja o nosso alimento diário. Todos os dias que ouvirmos o Senhor falar conosco, que possamos ouvir, colocar no coração e esforçar para colocar em prática. Que a sua palavra nos conduza, Senhor. Que a sua palavra nos oriente. E que, alimentados da sua palavra, nós possamos levar esse alimento para outras pessoas. Para aqueles que ainda não te amam, para aqueles que ainda não te louvam, para aqueles que ainda não te adoram. Que pelo poder do Espírito Santo, nós sejamos renovados e tenhamos sede e fome do Senhor e possamos buscá-lo todos os dias, com o coração aberto, não com medo de castigo ou punição, Senhor, mas com o desejo fiel de te amar e de te servir. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.